Olá! Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar a industrialização e a urbanização. Entender como elas se envolvem intrinsecamente, entender como as duas se encontram da melhor forma possível, principalmente a industrialização e a urbanização brasileira. Então, vamos lá. Urbanização. A urbanização é o processo de transformação de uma sociedade, região ou território de rural para urbano, ou seja, não representa somente o crescimento da população das cidades, mas o aumento dessa em relação aos habitantes do campo. Então, o que é que eu quero que vocês entendam? Que urbanização, é o crescimento da população nas cidades, certo? Só que em relação ao campo. Então, quando eu tenho esse crescimento populacional, eu vou sempre estar comparando ele ao crescimento do campo. Então, urbanização é o processo de transformação de uma sociedade, de uma região ou território rural para urbano. Aquilo ali que era algo rural se tornou urbano. Rural é campo, urbano é cidade. Então, a questão urbana ali é em relação ao campo. Então, a população da cidade é maior do que a população do campo. Por isso que aquela cidade sofreu urbanização, porque que as pessoas daquele local moram mais na cidade do que no campo. Industrialização é o processo de crescimento da atividade industrial, de forma que ela se torna cada vez mais preponderante ao processo de produção econômica. Então, quer dizer o quê? As práticas econômicas da cidade, ela se baseia principalmente na atividade industrial. É o processo de crescimento da atividade industrial. Então, isso é industrialização. Então, essa questão de produzir carros, essa questão de grandes indústrias. Então, isso é industrialização. A relação entre a industrialização e a urbanização encontra-se no fato de que o processo industrial, que dinamiza as sociedades e atua no sentido de modernizá-las. Então, quer dizer, a cidade ela vai ficando mais moderna, como? Devido à industrialização. Com isso, as pessoas elas começam a se mudar, migrar do campo para a cidade em busca de quê? De oportunidades. Porque a indústria ela está vindo com muitas oportunidades de emprego. Embora esse não seja o único fator responsável, ampliam-se os chamados fatores atrativos das cidades, ou seja, o conjunto de características do meio urbano que atrai os imigrantes advindos do campo. Então, é isso. Com o crescimento industrial, a cidade ela vira algo de grandes oportunidades. Por exemplo, quando a gente fala que as pessoas vêm do Nordeste para São Paulo. Por quê? Porque em São Paulo tem mais oportunidades de emprego. Por quê? Porque é um grande centro industrial. Ali e existe grandes oportunidades. Então, as pessoas elas tendem a migrar de outros locais para aquela localidade. E a primeira migração existente no Brasil foi a migração do campo para as cidades. Com isso, começou a existir a urbanização. As pessoas mudaram-se do campo para as cidades. Através do quê? Da industrialização, porque com as grandes indústrias começou a surgir grandes oportunidades. Além disso, entre os efeitos da urbanização, temos a transformação do meio rural. Por quê? O meio rural, antigamente, era só simples uma fazenda, hoje não. As grandes fazendas, os grandes locais, hoje, eles existem grandes maquinários. Isso é o quê? Isso é industrialização. O campo ele também foi industrializado. Com isso, as pessoas que trabalhavam no campo perderam muita oportunidade de emprego. Então, eles acabaram se mudando para a cidade. Por que para a cidade? Porque na cidade não tem mais oportunidade, não tem mais grandes chances de emprego. Por exemplo, o que várias pessoas faziam em uma colheita agrícola, hoje uma máquina faz. Então, as pessoas perderam essa oportunidade de emprego e elas acabaram se mudando para a cidade. Em busca de quê? Em busca de emprego. Ou seja, os elementos do meio rural responsável por enviar de maneira relativamente forçada a população rural para as cidades. Com a modernização do campo, as pessoas acabam se mudando para as cidades. Podemos citar a mecanização das atividades agrícolas, que gera a substituição de uma grande quantidade de trabalhadores por maquinários. Então, seria isso, a população foi perdendo espaço no campo e ela foi se mudando para cidades. Essa mecanização é intensificada pelas inovações técnicas produzidas pela industrialização. Portanto, a industrialização intensifica a urbanização da sociedade. Por quê? Porque ela propiciou o êxodo rural. O que seria o êxodo rural? Êxodo rural é a migração em massa da população do campo para a cidade. Chegou um determinado período no Brasil que a população ela se mudou do campo para a cidade.
Além de atrair essa migração justamente para as áreas mais industrializadas, onde há mais emprego direto e indiretamente produzido pelas indústrias. Então, por quê? Hoje, a maior cidade do Brasil é São Paulo. E São Paulo é um dos maiores centros industriais do Brasil. Então, a população ela tende a ir para aquele local em busca de emprego. No caso da industrialização e urbanização no Brasil, podemos perceber que as áreas que historicamente mais se industrializaram são aquelas que mais, concentram um grande contingente populacional, que é o caso que eu acabei de falar, que é o estado de São Paulo, principalmente a cidade de São Paulo. Ali naquela região existe um grande contingente populacional, né? É a cidade mais urbanizada do Brasil, por conta, da maior existência de pessoas na cidade do que no campo, devido a grandes oportunidades que as indústrias, oferecem. Então, encontram-se mais urbanizadas. Então, todas as cidades que existe mais população na cidade do que no campo, elas são mais urbanizadas. Mas por que elas procuraram as cidades? Por conta da industrialização. Então, a industrialização e a urbanização, elas andam juntas. Portanto, em resumo, podemos dizer que os efeitos da industrialização na urbanização são intensificação do crescimento das cidades, concentração populacional. Então, quer dizer, com a concentração populacional, as cidades tiveram um grande crescimento, né? Elas crescem porque as pessoas têm que ter algum lugar para morar. Com isso, a cidade ela cresce, ela se moderniza e aumenta a concentração populacional. Crescimento do setor terciário, que é o crescimento que é o setor que trabalha as indústrias, e a inversão da relação da subordinação entre campo e cidade. Quer dizer, as cidades elas ficam maiores por conta da mudança das pessoas do campo para as cidades. Então, seria isso, entender o que seria a urbanização e a industrialização em conjunto, principalmente no Brasil. Foi apenas uma conceituação, espero que todos tenham entendido. Até breve.